Queridos e queridas, como é que vocês estão, belezinha? Novamente eu descabelado, parecendo a tia do churrasco que chega com aquele copo de cigarro, com aquele copo de café e o cigarro na mão, sabe? Que fica desse jeito assim. Tô parecendo dessa forma, com o cabelo preso, né? Que às vezes ele fica meio, meio armadinho na lateral. Então, vamos lá, vamos para o último vídeo aqui, falando deste livrinho muito legal que eu li, né, que é o Explicando Pós-Modernismo. Lembrando, né, eu não sou nada de filosofia, né, eu sou só um Zé Mané, então se tiver alguma coisa errada que eu diga, por favor me corrijam, né? Só que este último vídeo, né, eu já vou deixar bem claro, vou fazer algumas analogias e talvez algumas críticas, né, a algumas posições políticas, né, nacionais e gerais. Então, se você é muito sensível a isso, se você é uma pessoa que é apaixonada pelo Lula, ou se você é uma pessoa que é apaixonada pelo Bolsonaro, né, já fica esperto ou esperta, né, pelo que eu vou dizer. E, enfim, vamos lá, né? Nesses dois últimos capítulos, né, que eu, que eu li, que um deles é a crise do socialismo, né, e o último é estratégias pós-modernas, né? E o que diz aqui na parte da crise do socialismo? Né? Dado que o socialismo não deu certo em lugar nenhum, né, de acordo com o autor, e vamos dizer assim, como digo, meio que eu vou na dele, né? Quais foram as estratégias, principalmente dos grandes pensadores de esquerda, né? Dado tudo aquilo que eu já disse nos vídeos anteriores, né? Que a verdade em si tem mais de uma interpretação, você pode ter uma contradição e um fato na mesma coisa que você está dizendo, né? Então, dado que as revoluções em si não chegaram, dado que as, as, os socialismos que foram impostos não foram através do povo, mas foram de cima para baixo, também não deram certo. Né? Isso nós estamos tratando, por exemplo, da União Soviética, estamos tratando de Cuba, estamos tratando de Venezuela, estamos tratando de todos esses países que em si são dessa forma, ou seja, são governos autoritários totalitários, né? Neste caso são os de esquerda, os de direita, eu já falei no vídeo anterior, que foram o nazismo e o fascismo, né? Fascismo como não como verbo, fascismo como um governo, né? Não nos devemos fascista, que muita gente nem mesmo sabe o que quer dizer ou nem mesmo o que está falando. E isso é uma estratégia que fala aqui e inclusive eu vou tocar mais para frente no vídeo, né? Então, dado isso, né, dado essas coisas que foram ocorrendo ao longo do tempo, queda do socialismo e caramba 4, várias estratégias foram adotadas. Né? Entre uma das estratégias é falar que tudo isso que aconteceu não é o verdadeiro socialismo. Né? Se você já entrou em alguma discussão política no Facebook, com certeza você já ouviu, ou dependendo de quem você for, esse cabelinho que está incomodando. Ou dependendo de se você já foi, por exemplo, você já deve ter usado isso, ou já deve ter lido alguém falar sobre isso, né? Que nada do que aconteceu foi um verdadeiro socialismo, né? Nada do que, na verdade, nada disso é um verdadeiro socialismo, nenhum deles é o socialismo verdadeiro, né? Existe outro, né? E dado uma das coisas que fala aqui, eu vou partir pelas minhas anotações para não devanear muito, tá bom? Pelo menos nessa parte aqui do capítulo 5. O que começou a acontecer? Uma das coisas que começaram a acontecer, principalmente na década de 60, 70, né, é o terrorismo de esquerda. Então, nós tivemos, inclusive até mesmo aqui no Brasil também teve, né, a ditadura militar acabou enfrentando, e eu digo bem claro, ditadura militar, tá? Um regime, ditadura militar, que nós tivemos aqui no período de 60, acho que foi 64, né, até 80 e pouco. Aqui foi uma ditadura militar, quem fala que não, desculpa, né? Sim, eu estou opinando mesmo. E nós tivemos grupos terroristas de esquerda aqui no Brasil, tá? E tivemos também em outros lugares, quando eu digo tivemos no sentido de outros lugares também tiveram, né? Então eu vou colocar aqui na página 94, né, que eu coloquei aqui uma anotação. Vamos lá. Então, por exemplo, ó,
A ascensão e queda do terrorismo de esquerda. Isso é que eu vou ler inteiro porque ele é bem interessante, né? Do ponto de vista epistemológico, a atmosfera intelectual e acadêmica que prevalecia na época era contrária à razão, ou era ineficaz na defesa da razão, ou considerava a razão irrelevante para assuntos práticos. Nietzsche, Heidegger e Kuhn falavam a nova linguagem do pensamento. A razão está descartada. Ensinavam os intelectuais o que importa é a vontade, a paixão genuína, engajamento, né? Não racional. Então, tipo, o importante é a paixão daquilo que você está querendo, não necessariamente que aquilo é algo factual ou não, né? Assim como vem do pós-modernismo, né? Assim como eu já havia explicado nos outros vídeos também, né? Do ponto de vista prático, depois de um século esperando a revolução, a impaciência atingira seu ponto culminante, sobretudo entre a geração mais nova, predominava a tendência ao ativismo e o afastamento da teorização acadêmica. Os teóricos ainda tinham seu público, mas a teoria não acrescentara muita coisa. Era a hora de uma ação decisiva. Então a galera começou a ficar de saco cheio, falando: e aí, Marx, quando é que vai ter a nossa revolução? Não tem, então bora sentar o aço. Né? Do ponto de vista moral, pairava uma intensa decepção diante do fracasso do ideal socialista clássico. O grande ideal do marxismo não conseguira se concretizar. A pureza da teoria marxista fora maculada pelas previsões que fizeram necessárias. O nobre experimento na União Soviética se revelara terrivelmente fraudulento e criminoso. Em resposta a esses golpes devastadores e humilhantes, espalhou-se o sentimento de raiva pelo fracasso da traição do sonho utópico. Né? A outra ponta também, né? Outro ponto também, né? Do ponto de vista psicológico, além da raiva pelo desapontamento, havia um insulto intolerável de ver o ódio inimigo florescer, né? O odiado inimigo florescer. Então, ou seja, enquanto a galera estava vendo um monte de derrotas e decepções de União Soviética e o caramba 4, quando eu não lembro, eu acho que foi o Khrushchev, o Nikita Khrushchev, falou, meu, o tanto de gente que o Stalin matou, né? O tanto de gente que morreu também no regime da China. Então, né? Então, muito da galera que acreditava simplesmente que, tipo, putz, a questão do socialismo é do povo para o povo, viram que você ter algo monolítico, um sistema totalitário, neste caso, nesses casos, né, de esquerda, levam a morte de um monte de outras pessoas. Por isso que eu digo, aí é outra opinião, aí eu estou falando Bruno mesmo, né, que quando nós temos muitos desses teóricos, ou principalmente muitos desses militantes, né? Isso tanto de esquerda quanto de direita, né? Mas como o livro aqui fala mais da crítica de esquerda, vou falar na questão da esquerda também. Que fala muito sobre tomar as armas, revolução e bababá, você tem que se sacrificar e o caramba quatro. Eu acredito, Bruno, que muitos deles acreditam que quando acontecer realmente essa bendita dessa revolução, eles vão estar lá em cima. Então vão ser eles que vão mandar a galera pegar as armas, vão ser eles que vão mandar a galera se fuder. Né? Eles não, eles vão estar lá tomando chazinho, né? Vendo o que você tem que distribuir ou não, né? Simplesmente só brincando com números, é como se fosse tipo um Civilization, né? Que você só vê aquela unidadezinha, você empurra ela para determinado lugar e de repente alguma coisa acontece. Você não vai ser aquela unidadezinha que vai tomar um cacete, você simplesmente só está empurrando a galera para um lado para o outro. Né? Então é muito legal, né, nós pensarmos em regimes totalitários, utópicos e uma porrada de coisa, quando não vai ser você que vai tomar um cacete. Isso eu vou falar mais no próximo capítulo, né, principalmente quando a gente estiver falando do capítulo 6, que é o último capítulo aqui do livro. Né? Então, o capitalismo estava se refestelando, prosperando e até zombando das atribulações e da desorientação do socialismo. Diante de tais insultos, o único desejo era esmagar o inimigo, vê-lo sofrer, sangrar, destruí-lo. Então, não é só uma questão de fala, né? É uma questão física mesmo. Né? A galera odeia o liberalismo, caramba, quatro. E antes que alguém use a dicotomia, não, então você está defendendo, né, o liberalismo, o capitalismo, bababá, etc. E tal. Meu, não estou falando que não existam falhas no processo capitalista, não estou falando disso. Eu estou falando que, de acordo com o livro, é isso. Tá? Então, estou repetindo as palavras do Stephen Hicks. Quando eu falar que são as minhas palavras, eu falarei de acordo com o meu pensamento. Tá bom? Então, não me encha o saco por causa disso. Do ponto de vista político, a violência irracional encontrava legitimação nas teorias da escola de Frankfurt, né? Tal como aplicadas por Marcuse.
O revolucionário íntegro sabe que as massas são oprimidas e que se sentem cativas graças ao véu da falsa consciência gerada pelo capitalismo. O que ele quer dizer nessa parte? Quer dizer mais ou menos assim. Teve uma analogia aqui que tem no livro, que é o cara que, eu vou falar de acordo com a analogia que eu vi aqui, é a pessoa que faz o quê? Ela tá lá, né? Só maximizar aqui esse bendito para saber quanto tempo que eu tô gravando. É aquela pessoa que, meu, tipo, ela é explorada pelo trabalho. Então, vamos dizer, eu acordo todo dia de manhãzinha, tenho que me locomover daqui de Guarulhos lá para casa do cacete, vou trabalhar em cima de uma máquina numa condição totalmente insalubre para poder voltar para minha casa, e graças ao salário que eu tenho, graças às condições financeiras e condições físicas que existem em determinados lugares, né? Então, digamos que nessa máquina eu produzo as televisões, por exemplo, né? Eu tenha, através de um crédito que eu vou pagar, ou do carnê das Casas Bahia, para quem lembra disso, né? Eu vou pagar lá em 200 vezes, talvez, essa mesma televisão ao qual eu mesmo produzi, né? E graças a isso eu fico alienado em cima dos outros processos, de todos os outros produtos que o próprio capitalismo me provê. Então, graças a isso, eu não vou querer ser um revolucionário, porque bem ou mal eu estou comendo, bem ou mal eu estou bebendo, né? E bem ou mal eu tenho uma televisão que eu mesmo produzi, né? Eu estou tranquilo, então eu não preciso me ter esse bendita dessa revolução. É isso que está falando essa parte, né? É isso que está dizendo isso. É o cativas graças ao véu da falsa consciência gerada pelo capitalismo. Essa é a falsa consciência gerada pelo capitalismo, de acordo com o autor e com as analogias que ele fez em cima dos outros autores que eu pelo menos, né, estava vendo ao longo do livro, tá bom? Só para dar esse discernimento mais geral, tá? O revolucionário sabe que serão necessários indivíduos com discernimento especial, indivíduos especiais imunes à corrupção do capitalismo, capazes de enxergar através do véu da tolerância repressiva. Do véu da tolerância repressiva, da repressão do capitalismo, que rejeitam todo tipo de concessão e estejam dispostos a fazer qualquer coisa para rasgar esse véu e expor os horrores que pululam sob ele. Né? Então, nós estamos falando sobre os revolucionários mesmo. Então, tivemos a questão dos revolucionários entre a época de 60 e 70. Então, tem aqui, ó, data de fundação aqui do Brasil, por exemplo, a ALN, né, teve aqui nos anos 60, durante a ditadura aqui do Brasil. Então, nós tivemos, por exemplo, o Exército Vermelho Unido, que foi no Japão, os Panteras Negras nos Estados Unidos, SWAPO, né, os Tupamaros, que foi do Uruguai, que eu lembro o último presidente, esqueci o nome dele, ele era dos Tupamaros, né? Me corrijam se eu estiver errado, e eu não estou falando isso nem por bem nem por mal, tá? Só estou falando o que me veio aqui na cabeça, tá bom? Então nós começamos a ter aqui a parte essa, que foi realmente a revolta física dessas pessoas que viram que, por exemplo, o socialismo não estava chegando de acordo com Marx ou de acordo com qualquer outro regime que acabou acontecendo, tá bom? Então nós estamos falando de algo físico. Quando eu digo algo físico, deixaram-se as palavras, foram-se as armas, as bombas e os atentados e o caramba quatro, tá bom? Isso mesmo que eu falei, né? Então, só para ver minha anotação aqui. Essa parte, né, que eu até fiz a anotação aqui, fala sobre a crise vivida pelos militantes intelectuais de esquerda, dado que a Revolução Marxista e a queda do capitalismo não ocorreram. Tá? Também fala sobre como a parte da intelectualidade de esquerda se repaginou e, vendo que nem a revolução de cima, nem a violência eram bastantes, né? Entenderam que o alvo seria a parte acadêmica e a exaltação dos excluídos. Então, o que começou a acontecer? Eles viram que não dava para sair na mão, né, com o capitalismo, ou seja, tudo aquilo que eles rejeitavam. Então, eles começaram a ver, por exemplo, os negros, os gays, os pobres, né, eles repaginaram toda essa parte, né? Lembram quando eu falei sobre o nazismo, né? E quando a gente estava falando sobre o nacionalsocialismo? Quando eu citei sobre o nacionalsocialismo, né? Aí já é inferência minha, Bruno. Então, daqui para frente, não é o livro, é sobre o que eu li, tá? Lembra quando eu falei sobre o nacionalsocialismo? Então, era muito mais fácil você transformar um governo totalitário,
totalitário, populista não é essa bendita da palavra, é totalitário para, deixa eu pegar aqui no coletivista, isso, essa bendita da palavra. O totalitário coletivista, mas só que para você ter esse bendito desse coletivismo, era mais fácil você conseguir fazer isso em cima de uma identidade. Então, é difícil você ter um internacional socialismo, porque afinal de contas as culturas, por exemplo, o Brasil é muito diferente do da Argentina, que é diferente do Chile, né? As comidas, a fala, né? Por mais que, por exemplo, o espanhol seja a língua mãe desses lugares, as culturas são muito diferentes. A cultura de um uruguaio é diferente da cultura de um argentino, que é diferente da cultura de um paraguaio. E a distância entre esses países não é muito grande. Tudo bem que tem o Brasil lá no meio para encher o saco, mas a distância entre eles não é muito grande. Então, assim, é mais fácil você conseguir fazer um regime totalitário no Brasil, ou na Argentina, ou no Uruguai, ou no Paraguai, do que necessariamente você conseguir fazer esses 3, 4 países juntos de uma vez e só eles e bonitinhos em cima de um único governo, né? Tanto que o Solano Lopes conseguiu dominar lá o Paraguai por bastante tempo, né? Tivemos também ditaduras também aqui na Argentina, né? Ditaduras no Brasil, e aí eu não sei em outros países, mas eu sei que nesses países, por exemplo, tiveram, tá? Então, assim, e quando estamos tratando sobre identidades, é muito mais fácil eu conseguir me identificar, por exemplo, com uma pessoa que seja guarulhense do que uma pessoa que seja paulistana, por exemplo, né? Que eu lembro de paulistano é quem nasce no estado de São Paulo, né? Não, acho que é paulista que nasce no estado. Caramba, aqui, eu vou dar um Google aqui. Ah, ah, paulistano. Paulistano é quem nasce na. Isso. Paulistano é quem nasce no estado, né? Quem nasce no município de São Paulo, né? Se eu tiver errado, dane-se. Eu vou considerar que paulistano é quem nasce no município de São Paulo. Então é muito mais fácil eu me identificar com guarulhense do que eu me identificar com um paulista, né? Mesmo eu morando no mesmo estado, para quem mora aqui na região de São Paulo, ou com certeza na região que você mora, cidades diferentes têm costumes diferentes, tem lugares diferentes, tem histórias diferentes, tem coisas boas, tem coisas ruins, que são muito mais identificáveis do que, por exemplo, alguém fala, por exemplo, se você vê no mapa, eu moro em Guarulhos, né? É muito mais fácil, talvez seja tão fácil quanto eu me identificar, por exemplo, com alguém que mora no município de São Paulo, perto da minha casa, né? Para quem já trabalhou, por exemplo, no centro de São Paulo, do que, por exemplo, eu me identificar com sorocabano. Sorocaba é aqui perto da minha casa, perto, né, em torno de 100 quilômetros aqui da minha casa. Campinas é em torno de 100 quilômetros aqui da minha casa, né? Mas assim, um sorocabano já fala um pouco diferente do que um guarulhense, né? Já tem um sotaque. Se você for para, por exemplo, Cunha, se você for para, vamos ver um outro lugar um pouco mais, Bauru, por exemplo, são cidades grandes, mas são cidades afastadas daqui do município de São Paulo, e cada um tem um jeito diferente de viver, lugares de viveres, etc. Então, eu acho que vocês entenderam o meu ponto. E quando a gente está tratando sobre a questão do identitarismo, né, que foi para onde a esquerda começou a se locomover, era a mais fácil, é muito mais fácil um negro se identificar com um negro, porque afinal de contas um negro vai ter passado problemas aos quais outros negros podem ter passado, né? Principalmente se os negros eles moram na mesma comunidade, principalmente se você realmente tem uma questão como, por exemplo, aqui no Brasil, que foi a escravidão, né? Aí alguém vai falar, Zoruba, não existe racismo, né? Ó, vamos definir um pouquinho melhor. Racismo numa questão de você estar falando sobre preconceito sobre uma outra pessoa a partir de raça, existe sim, né? A gente pode até mesmo levar por uma questão estrutural ou algo do tipo, né? Eu não vou me ater a isso, porque afinal de contas eu nem mesmo tenho conceitos filosóficos para poder falar sobre isso, né? Mas numa questão de racismo, se existe racismo, sendo racismo desse jeito, sendo uma questão de ação, existe sim quem fala que não é mentiroso, tá? Então assim, determinadas pessoas, determinadas identidades, elas vão ter problemas parecidos. Mulheres vão ter problemas parecidos com mulheres, judeus vão ter problemas parecidos com judeus, né? E assim por diante. Mas veja que são as partes mais afastadas, as partes que são mais, vamos dizer assim, marginalizadas da população,
é aonde essa nova esquerda, vamos dizer assim, essa esquerda combalida, de acordo, de acordo com o autor, né, para onde ela vai buscar e para onde ela vai se locomover, porque afinal de contas é muito mais fácil, né, você conseguir entrar nessa parte identitária do que você conseguir fazer uma questão identitária numa questão do país, né, a nível de país. Né? Então, acaba entrando nessa parte. Né? Então, tem até um gráfico aqui interessante, que isso aqui é de acordo com o próprio, autor, né? Que é exatamente isso daqui, ó, Revolução das Estratégias Socialistas ou de Marx aos Novos Russonianos. Né? Não sei se está focando, meninas do POM, né? Chega a câmera, né? Mas em si a câmera ela não foca. Vamos ver se puxa para cá, ela foca, né? Se chega perto, ela foca um pouco, não foca, ferrou. Mas enfim, né? Se derem uma pausinha, né? Uma pausadinha, vocês verão mais ou menos o que está escrito. Né? Então começou aqui, o socialista marxista clássico, né? Marxista clássico, o que ele espera? Ele espera que as massas se rebelem, ou seja, que chega uma hora que os ricos vão ficando mais ricos, a classe média ela vai perdendo poder para os donos do capital, né? Ou seja, os burgueses. Então, o burguês não é simplesmente só o cara que simplesmente viaja para Miami, né? E passa no cartão em 15 vezes sem juros. É o cara que vai ter a fábrica, é a pessoa que vai ter o local ao qual as pessoas trabalham, né? Vai ser o dono de alguma determinada coisa, vai ser uma pessoa que tem uma grande suma de dinheiro, então graças a isso ela consegue viver de renda, vai ser uma pessoa que tem muitas casas que ela aluga, terrenos, fábricas e etc. Esse é o burguês. Né? Se você considera que a burguesia é o cara que simplesmente consegue viajar para outro país, não é. Né? É longíssimo disso. O burguês é um cara que tem muita grana. Né? O Silvio Santos, por exemplo, você poderia considerar como um burguês. Né? Eu que fui para Foz do Iguaçu, não. Né? Eu só tive e fui sofrido ainda por cima da primeira vez que eu fui. Né? Então, não. Então essa é a diferença. Né? Espero do colapso econômico e do capitalismo. Essa segunda parte em cima do socialismo marxista clássico. Né? Então, muitas das pessoas elas esperaram, por exemplo, quando teve o crash da bolsa, que lembro foi 19, foi 20, eu não lembro exatamente quando, né? Teve esse colapso e falaram, beleza, o capitalismo vai a merda. Não foi. Né? Conseguiu voltar. Se foram as políticas, por exemplo, de Keynes, se foram as políticas de Hayek, isso é outro assunto. A questão é que o Ocidente capitalista, né, conseguiu se manter. E do outro lado, nós tivemos a parte germânica, né, que aí foi o nazismo, e aí foram os outros regimes autoritários supremos, né, que são os nazismo, o fascismo e o socialismo, né, União Soviética e o cacete é 4. Tá? Então daqui teve fracasso. Aí, por um lado, tenta a vanguarda intelectual, versão industrial, né? Aí nós estamos falando do Lenin, e do outro lado tenta a vanguarda intelectual agrária, da versão agrária, que foi do Mao Tse Tung. Né? Fracasso. E morreu gente pra cacete em ambos os casos. Tá? Então nós temos aqui, ó, sectários. A revolução não há de acontecer. Ou seja, vai ter a galera que não dá, né, pessoal? Não deu certo. Morreu. Acabou. Então, por exemplo, mudança na epistemologia. Vai para um lado. Aí tá aqui, ó, incorpora expressão freudiana, né? Terrorismo direto físico, fracasso, não deu certo em lugar nenhum, né? Pelo menos não que eu saiba, teve uma revolução socialista em cima de armas, né? Tá. Aí torna-se mais pragmática, então vai entrar no pós-modernismo acadêmico, usa as palavras como armas, isso daí vai entrar mais no próximo capítulo, né? Então, por exemplo, desce, ó, mudança do padrão ético, da valorização à depreciação da riqueza, ambientalismo de esquerda, que agora ainda não se sabe, né? Na necessidade da igualdade, também entra no ambientalismo de esquerda, né? Ou pode estar no socialismo multicultural, que é de raça, sexo, meio ambiente, né? Que é isso que a gente está tratando. Né? Então, como é que acabou chegando em cima disso? Né? E aí vai entrar no capítulo 6, que são das estratégias pós-modernas. Né? Se não dá para sair na mão, vão usar as palavras. E isso eu vou deixar no próximo vídeo, porque afinal de contas já estamos a 24 minutos. Né? E é isso aí, pelo menos por enquanto. Né? Não sei se vocês estão gostando, eu gostei pra cacete de ler esse livro. E no próximo vídeo a gente já termina. Tá bom? Beijo na bunda, até mais.